Ó Deus, mais uma vez eu te peço, ó Deus, vem usar cada um nessa noite, Senhor. Ó Deus, como o Senhor quer, ó Pai, usa, Deus, usa, Deus. Deus, como eu tenho pedido, ó Pai, muitas vezes, ó Deus, no louvor, Deus, aqueles que não receberam os dons, ó Pai, assim como as crianças, Deus, vem estar, Deus, colocando, Senhor, a sementinha dos dons, ó Deus, em cada um, ó Pai. Ó Deus, vem estar usando conforme o teu querer, Senhor, nessa noite, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. E é pior do que o descrente. Amém, queridos? Podeis se sentar. Queridos, nosso culto hoje de família, e Deus tem já falado com a igreja desde o início do culto, seja através dos louvores, já da oração que o nosso querido irmão já fez aqui, fez pela família dele, fez pela tua família, pela nossa família. E nós sabemos, queridos, que nós estamos vivendo num tempo de grandes inversões de valores morais. Nós estamos vivendo, queridos, nos finais dos tempos. E a palavra, ela é muito clara que nos finais do tempo haveria a multiplicação da iniquidade, que realmente haveria, queridos, as inversões dos valores morais, inversões dos valores da palavra de Deus. E nós vamos ver que a palavra de Deus dia a dia, queridos, não somente no nosso país, mas também no resto do mundo, ela está sendo deturpada. A família, queridos, o inimigo das nossas almas, está usando a família para destruí-la. E mesmo secularmente, queridos, quando nós estudamos lá nos bancos escolares, nós vamos ver que a família, ela é a célula máxima de uma sociedade. Quando se destrói a família, a sociedade, ela também é destruída. E nós estamos vivendo neste tempo, meu querido e minha querida. E nesta noite, a palavra, neste versículo da primeira carta do apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, bispo da igreja de Éfeso, e nesse versículo, querido, ele está abordando princípios, fundamentos sobre a família, sobre a tua família, sobre a minha família. E aqui, queridos, nós podemos fazer uma primeira pergunta, uma primeira indagação. Como anda a sua família? Qual o valor que você tem dado ao teu casamento? Qual o valor que você tem dado aos teus filhos, à tua família? Veja bem, queridos, que hoje nós vivemos também num tempo de um grande avanço tecnológico. Nós temos vivido, queridos, numa correria, nós temos corrido de um lugar para outro. Nós vemos isso em todo lugar onde nós vemos e caminhamos. Correria diante do nosso trabalho, correria diante dos estudos escolares, dos estudos na faculdade, nas universidades, queridos, e mesmo diante, queridos, da própria, algumas vezes, queridos, nós corremos demais também nas próprias atividades da igreja, onde nós congregamos. E muitas vezes nós corremos demais, queridos, e nós esquecemos de uma coisa mais importante depois de Deus, que é a nossa família, queridos. Nós temos esquecido e deixado de lado a nossa família. Muitas vezes, queridos,
queridos, até o próprio nosso interesse de cooperar com a obra de Deus. Não estou aqui falando que não é para nós cooperarmos com a obra de Deus, muito pelo contrário, queridos, nós também temos que cooperar com a obra de Deus. Tanto é que o próprio Jesus Cristo mesmo, ele deixou a grande comissão de ide fazer discípulos a todas as nações, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Nós temos que estar realmente indo, pregando, mas, queridos, não esquecendo da nossa família, não esquecendo do nosso casamento, da nossa mulher, dos nossos filhos, da nossa família, queridos. E muitas vezes, nós esquecemos, queridos, nesta correria que estamos, muitas vezes nós intercedemos, nós oramos por outras pessoas, queridos, e nós esquecemos da principal responsabilidade que foi dada a cada um de nós, especialmente aos homens aqui, como o nosso querido irmão do louvor, ele já disse aqui, que nós somos os homens, o sacerdote do lar. Esta incumbência, queridos, ela foi dada a você, pai, a você, marido, de ser o sacerdote da tua família. O sacerdote é do teu lar. E muitas vezes, queridos, dentro do próprio cristianismo, muitos crentes, nós vemos que hoje em dia estão se divorciando. Igual aí, os ímpios, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, que casam num dia, no outro dia está se separando, se divorciando por qualquer motivo. E por isso, queridos, a nossa meta de oração e de jejum, queridos, em primeiro lugar, é lógico, e que nós temos que buscar a presença do Senhor, estar em íntima comunhão com o Senhor, buscando a face dele e colocar nas nossas orações, como já foi feito aqui no início deste culto, orando pela família, jejuando pela família, jejuando pelo teu casamento, pelos teus filhos, queridos, enfim, toda a nossa família, todos aqueles que estão próximos à nossa família, à nossa parentela, meu querido e minha querida. Qual é o valor que eu tenho dado à minha família? Não somente a minha família de sangue, mas também aqui, como já foi dito também pelo nosso querido presbítero Adenir, que você e eu, nós somos uma família. Então, queridos, orar e jejuar, não somente pela nossa família de sangue, mas pela nossa família também aqui presente. E o apóstolo Paulo, ele é muito claro, queridos, aqui falando nesta carta ao discípulo Timóteo: se alguém não cuida dos seus, principalmente os de sua casa, negou a fé. E é pior, e a outra tradução está escrita assim, e é pior que o infiel. Queridos, quando nós não cuidamos da nossa família, quando nós não temos cuidado do nosso casamento, dos nossos filhos, meu querido e minha querida, Paulo está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que nós negamos a fé. E negar a fé aqui, queridos, é não se afastarmos da nossa responsabilidade como sacerdote do lar, como sacerdote da família, sermos irresponsáveis no cuidado da nossa família. E não somente isso, queridos, e ele nos compara como pior que o infiel. Então, meu querido e minha querida, você que é o sacerdote do lar, você que é o pai, você que é o marido, você é o principal responsável pelo teu casamento, você é o principal responsável pelos teus filhos e pela tua família e pelo seu próprio lar. Nós vamos encontrar, queridos, na palavra de Deus,
muitos exemplos. E a gente podemos citar um exemplo do homem, segundo o coração de Deus, se encontra lá no livro do profeta, em 1 Samuel, no capítulo 30, onde ele vai falar ali de Davi e da cidade onde ele morava e das famílias ali onde morava, chamados Ziclag, onde Davi estava então habitando com sua família. E Davi, todos nós sabemos pela palavra de Deus que Davi, ele era um homem de inúmeras batalhas, ele era um homem de guerra, e ele era um homem que tinha muitas vitórias que Deus tinha dado a ele na vitória, nessas batalhas. E por causa, queridos, da correria de Davi, queridos, ele ficava pouco tempo no lar dele, na casa dele. E aqui em 1 Samuel, no capítulo 30, ele vai narrar, queridos, que Davi, ele, por causa da perseguição do rei Saul contra a vida dele, ele saia da cidade com o seu exército de 600 homens, e ele vai morar ali junto aos filisteus. Então ele sai da sua casa, da sua habitação, com todos os seus soldados queridos, ali levando todo o seu exército junto, e ele não deixa ninguém para preservar a sua família e nem a família dos demais soldados que estavam ali com ele, no exército dele, queridos. E é neste momento que o inimigo aproveita a brecha e vai atacar a cidade. E ali o profeta Samuel começa a narrar que é invadido a cidade de Ziclag pelos amalequitas, e ali eles colocam fogo na cidade, começam a destruir a cidade, e eles levam cativas todas as mulheres e os filhos de cada um deles. Então veja bem, queridos, quando Davi, então ele abre esta brecha, o inimigo ele entra. Também da mesma forma, queridos, no nosso casamento, na nossa família, quando nós abrimos qualquer brecha, queridos, o inimigo das nossas almas, que é Satanás e seus demônios, ele vai estar entrando na nossa família. E a palavra de Deus, ela é muito clara, assim como aconteceu ali, descrita em 1 Samuel capítulo 30, como é descrita ali pelo profeta, que o inimigo entrou ali, destruiu a cidade e levou cativo as mulheres e os filhos de cada um deles. E o próprio Jesus Cristo, no livro de João, no capítulo 10, no versículo 10, na parte segunda, ele vai dizer que o Senhor Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância, mas na primeira parte diz que o inimigo, que Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, quando nós abrimos a brecha, queridos, na nossa família, o inimigo ele entra para nos roubar, para matar e destruir a nossa família. E muitas vezes, queridos, diante da nossa correria, diante da nossa preocupação do dia a dia, travando esta batalha, queridos, seja no nosso emprego, no nosso trabalho, queridos, nas buscas ali aquele que estuda, faz uma universidade, ou até na escola, queridos, cheios ali de afazeres para os estudos, para fazer os trabalhos, vai ali, queridos, esquecendo-se da sua família, bem como aqueles que buscam, não que esteja errado, mas buscar as conquistas, queridos, nesta terra, nos bens, queridos, não é errado, mas não podemos esquecer e abrir brecha para o inimigo, onde ele vai entrar e destruir a nossa família. Queridos, não possamos esquecer disso, que possamos buscar a Deus, estar em comunhão íntima com o Senhor,
fazer a obra de Deus, cumprir o ID do Senhor, trabalhar, buscar as conquistas que precisamos conquistar ainda nessa terra, enquanto estivermos aqui ainda, enquanto o Senhor Jesus Cristo não vier arrebatar a sua igreja, mas não esquecer do principal, que é cuidar do nosso casamento, cuidar das nossas esposas, cuidar dos nossos filhos, de toda a nossa família. Focar, queridos, na nossa família, porque se nós dermos brecha, esquecermos da nossa família, queremos ganhar o mundo, podemos perder a nossa família pode ser destruída nesta correria, nesta batalha do dia a dia. E ali nós vamos ver, queridos, que depois desta batalha que Davi, com seus exércitos ali de 600 homens, travou, ganhou ali a luta, eles voltaram ali para Ziclag, e neste capítulo 30 de 1 Samuel, de longe eles já viram uma fumaceira, e quando eles foram chegando perto, queridos, só restaram cinzas da cidade. E cadê as mulheres? Cadê os filhos? Não havia corpos mortos no chão. E aí eles perceberam, queridos, que o despojo deles que eles sofreram era o que foram levados suas mulheres e seus filhos, queridos. Então muitas vezes pode acontecer isso quando nós esquecemos, queridos. Quando nós demos brechas também, pode sobrar somente cinzas do nosso casamento, assim como restou ali naquela cidade. Nós temos que zelar, nós temos que cuidar, nós temos que proteger a nossa família, nós temos que proteger o nosso casamento, nós temos que proteger a nossa mulher, os nossos filhos, o nosso lar, queridos, assim como houve ali a desproteção por Davi, queridos, dos lares deles. O inimigo entrou e destruiu, só restaram cinzas, escombros naquela cidade, e as mulheres e os filhos foram levados cativos, queridos. E é lógico ali, queridos, quando eles viram ali tudo destruído em cinzas, o próprio Davi, queridos, ele começou a chorar. Aqueles 600 homens começaram a chorar. A palavra de Deus diz amarguramente, amargurados. E não somente isso, quando aqueles homens viram que foram levados as mulheres e os filhos deles também, a palavra de Deus diz que eles pegaram pedras e queriam apedrejar, a matar a Davi. Queridos, mas aí vem a primeira lição para cada um de nós, queridos. Quando o inimigo ataca a nossa família, mesmo quando nós não damos brecha, querido, o inimigo, Deus pode permitir também que o inimigo venha atacar a nossa família. Assim também foi ali com Jó. Jó era um homem íntegro, homem reto, que andava nos caminhos do Senhor, e Deus permitiu que ele fosse provado, e veio uma grande adversidade ali sobre a vida de Jó, e o inimigo, Satanás, começou a tocar em tudo. É lógico, Deus não permitiu tocar na vida de Jó, e ali começou a tocar na riqueza de Jó, começou a atacar nos filhos de Jó. O inimigo matou os 10 filhos de Jó. Mesmo que nós não damos brechas, pode ocorrer também como ocorreu com a vida de Jó. Deus pode permitir, porque Deus, queridos, Ele tem propósito na tua vida e na minha vida para estar trabalhando conosco, nos dilapidando, para que nós sejamos um vaso de honra. Ele tem propósito em tudo, nada, queridos, é assim em vão, queridos, na presença do Senhor. Ele pode usar a adversidade para nos moldar, queridos. E nós vemos ali, queridos, que por causa da brecha o inimigo entrou e levou toda a família de cada um deles. Mas Davi, queridos, o que ele fez?
Davi, queridos, ele buscou ao Senhor. A palavra de Deus diz que ele consultou ao Senhor. Ele esperou no Senhor, meu querido e minha querida. E ali, então, em 1 Samuel, vai descrever que ele pede as vestes sacerdotal. E assim também é com cada um de nós, queridos. Assim como Davi fez, ele buscou, pediu a veste sacerdotal. Você, como sacerdote da família, faça como ele, começa a entrar na presença do Senhor, diante das adversidades, diante daquilo que você está passando, seja no teu casamento, no teu relacionamento, no teu casamento, entre você e tua mulher, ou vice-versa, seja no relacionamento entre os pais e os filhos, seja na adversidade, queridos, da enfermidade, da falta financeira, a falta de emprego, na vida espiritual, enfim, em todas as áreas, queridos, busque a presença do Senhor. Veja bem, queridos, que Davi era um homem que ele era bom de espada, ele era um homem de guerra. Ele, quando viu tudo aquilo, queridos, ele não pegou a espada dele, porque ele sabia que a força dele não estava naquele momento para vencer a guerra contra o inimigo, contra a família deles e de todos aqueles homens que tinham sido levados cativos, e os filhos também, queridos. Ele sabia que a força não estava na força dele, nem na força da espada dele, mas a força vinha do Senhor dos Exércitos. Ela vinha do Senhor. E muitas vezes, meu querido, meu querida, a batalha que nós estamos vivendo, ela vai ser vencida não na nossa força. E muitas vezes, queridos, o crente, ele está vivendo uma crise no seu casamento. Ele está ali, queridos, discutindo com a esposa discutindo com o marido, e aquela discussão, ela vira uma grande batalha. E ali, queridos, muitas vezes ali o próprio crente, ele começa a pensar que ele vai vencer aquela luta, aquela adversidade que ele está passando no casamento, vai achar que ele vai vencer pela própria força dele, vai vencer pelo intelecto dele, porque ele ou ela Deus dotou de uma grande inteligência no seu intelecto. Ela vai achar que o intelecto vai resolver aquilo, que agindo de maneira racional, ela vai vencer a adversidade, vai passar por aquela adversidade, meu querido e minha querida. Mas aqui Davi, ele sabia, queridos, que para ser restaurada a família deles, não era através da própria força deles, ou da espada deles, mas a vitória, a batalha, era do Senhor. E para isso, queridos, ele começa a orar, queridos, e começa a consultar ao Senhor, se ele iria contra o inimigo ou não, o que ele iria fazer. Ele esperou a resposta do Senhor. Enquanto ele não obteve a resposta, meu querido e minha querida, ele não saiu. Ali continuou orando. E quando ele obteve a resposta de Deus, porque Deus falou para ele assim: agora você pode ir, você vai alcançá-los e você vai libertá-los. Então, queridos, Deus então deu a resposta para Davi. E a palavra de Deus diz que Davi, ele saiu com aqueles 600 homens. Imagina, aqueles homens queriam apedrejá-lo. Imagina, e de repente aqueles homens acompanharam a Davi. E foram, queridos, e a palavra de Deus, que eles perseguiram ali, eles seguiram ali aquele rastro que ficou na terra, perseguiram e venceram, e recuperaram todas as mulheres, todos os filhos, e além disso, fizeram um grande despojos de rebanhos, de animais, e trouxeram de volta para a cidade de Ziclac. Assim, queridos, por isso, queridos, não é a nossa força, não é a nossa inteligência, não é o nosso intelecto que vai vencer
acontecer quando nós estamos em crise no casamento. Mas é o próprio Deus. Para isso nós temos que estar buscando a Deus, estar orando, estar jejuando, buscando e praticando o que diz a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, queridos, ela tem resposta para tudo, ela tem princípios para tudo, e especialmente para a família. Porque como o nosso querido irmão do louvor já disse aqui, que a família foi o primeiro organismo vivo, a primeira instituição que Deus criou, e isso nós vamos ver lá no Jardim do Éden, descrito no livro de Gênesis, no capítulo 2, quando ele criou Adão e Eva ali, os formou, e dali ele formou a família. Então nós temos que estar buscando a presença do Senhor, orando nas dificuldades, queridos, para recuperar tudo aquilo também que o inimigo tem roubado da nossa família. Por muitas vezes é difícil, assim como estava a situação difícil ali para Davi. Muitas vezes pode estar até difícil a adversidade que você vem sofrendo no teu casamento. Mas para Deus nada é difícil, nada é impossível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, e para Ele tudo é possível. E a palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê, meu querido e minha querida. E quando você ora, e quando nós oramos, buscamos ao Senhor, a palavra de Deus diz pelo próprio apóstolo Paulo, que o nosso Deus, Ele nos abençoa abundantemente mais, muito além daquilo que estamos pedindo ou pensando. Aleluia. E Deus, queridos, Ele fala ali para Davi: olha, pode persegui-los, vá, persegue, e você vai estar alcançando e libertando-os, você os libertará. Ou seja, queridos, nas nossas adversidades, persiga a tua bênção, persevere, não pare de orar, não pare de lutar em oração, não pare de jejuar, meu querido e minha querida. Continue a perseverar, a perseguir aquilo que está destruindo o teu lar, o teu casamento, os teus filhos. Vai perseguindo, lute por eles, queridos, e Deus vai te dar a tua vitória, vai entregar a vitória na tua mão, vai abençoar o teu casamento, vai abençoar a tua família, queridos, porque quando nós não fazemos isso, queridos, como diz aqui no início lido, nós negamos a fé quando nós não cuidamos da nossa família como deveria ser cuidado. Persiga, queridos, aquilo que se levantou contra a tua família. Ore, jejue, e não somente isso. Ali Davi compreendeu, queridos, que quando Deus falou para ele persiga, Deus estava falando para ele lute. Ele teria que lutar. Cada um daqueles homens, aqueles 600 homens que estavam com ele, teria que lutar também pela sua família. Deus deu uma promessa de bênção, Deus deu uma promessa de vitória, mas também Deus queria que eles tivessem uma atitude, além da oração, deles lutarem pelas famílias deles, guerrearem pelas famílias deles. Ou seja, queridos, Deus, além de querer que nós oramos pela nossa família, para que nós cuidamos dela e vençamos a guerra, persigamos, perseveramos naquilo que nós estamos necessitados, de buscar a conquista, a vitória, a tua bênção, a nossa bênção, meu querido e minha querida. Nós temos que praticar, ter uma atitude de prática da palavra de Deus. E o próprio Senhor Jesus Cristo mesmo, Ele deixou os dois fundamentos para a igreja, e a igreja é você, a igreja sou eu, queridos. Ali nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, Ele vai dizer lá em Mateus capítulo 7, no versículo 23 em diante, é uma palavra que todos nós conhecemos, que é aquele que ouve e pratica a minha palavra, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, é comparado como um homem prudente
que construiu a sua casa sobre a rocha, vieram as tempestades, os rios, os ventos, e bateram sobre aquela casa, e a casa não ruiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E a rocha é Jesus Cristo. A rocha é a palavra de Deus, meu querido e minha querida. E Jesus, ele continua: mas aquele que ouve e não pratica a minha palavra é comparado como um homem imprudente que edificou sua casa sobre a areia, e vieram os ventos, as tempestades, os rios bateram sobre aquela casa, e a casa ruiu. Então Jesus Cristo, ele é muito claro, meu querido e minha querida. Se você quer ter uma família abençoada, se você quer ter um casamento abençoado, você tem que, além de orar, perseguir, perseverar, batalhar pela sua família, guerrear pela sua família, você tem que ouvir e tem que praticar a palavra de Deus. E muitas vezes, meu querido e minha querida, o próprio crente que está ali com problema no casamento, ele quer vencer pela sua força, pela sua inteligência, pelo próprio braço, lutando ali, queridos, vencer ali aquela crise que ele está vivendo no seu casamento, mas esquece de colocar em prática os princípios, aquilo que a palavra de Deus, ele vai dizer. Esquece o homem ali, o marido, ele vai esquecer o que diz ali o livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 25 em diante, o apóstolo Paulo vai dizer ali à igreja de Éfeso: maridos, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. E no versículo 26, se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Aleluia. O próprio marido, queridos, em vez de colocar em prática a palavra de Deus, ele começa a discutir com a esposa, achando que vai vencer aquela adversidade, aquela batalha com as suas palavras, com a sua inteligência, com o seu próprio braço, e não coloca em prática o fundamento bíblico, o fundamento do casamento, que Paulo, ele é muito claro: vós maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja, meu querido e minha querida? Cristo amou a igreja no amor ágape, o amor sacrificial. Jesus, ele deu a vida pela sua igreja. Jesus deu a vida ali na cruz do Calvário, queridos, por você e por mim. E é dessa forma, é este amor que o marido tem que ter para com sua esposa, para com a sua mulher, de dar a própria vida pela sua esposa. E será, meu querido e minha querida, que eu daria a minha vida pela minha esposa, dependendo da adversidade que nós estamos passando? Será que eu faria isso? Será que você daria a sua vida pela sua esposa? Ou vai continuar discutindo com sua esposa na adversidade, na aflição que adveio sobre o seu casamento? Ou você vai dar a vida pela sua esposa? O amor ágape, o amor sacrificial. Queridos, quando nós amamos nossa esposa com amor ágape, com este amor sacrificial, veja que essa é a missão do homem, não é da mulher. A missão maior, a responsabilidade maior é do homem, é do pai, não é da esposa, não é da mulher. É eu, queridos, que tenho que dar a vida pela minha esposa. Não importa a adversidade, não é ficar ali discutindo. E muitas vezes nós vemos o crente continua discutindo, e hoje em dia nós vemos até crente se divorciando, se separando,
o que não é da vontade de Deus. A palavra de Deus ela é muito clara. Se você se divorciar, o crente se divorciar, por qualquer motivo que não seja de infidelidade conjugal, queridos, não pode casar não mais. Jesus ele é muito claro isso no Sermão do Monte. Se separou, que não seja por este motivo, não tem mais como casar. Então, queridos, é amar a vossa esposa com amor ágape, amor sacrificial, como Cristo amou a igreja. E Paulo ainda é muito claro que através deste amor nós temos que santificar a nossa esposa, purificá-la, como Cristo santificou e purificou a igreja por meio da lavagem de água, ou seja, pela palavra de Deus. Nós temos então que santificar a nossa esposa pela palavra de Deus, ou seja, ensinar, queridos, o que diz a palavra de Deus a nossa esposa. É lógico, queridos, que o papel maior é do marido, mas também a esposa também tem suas responsabilidades. Desde lá do Jardim do Éden, o próprio Deus Pai, Jeová, ele mesmo disse que quando ele formou o homem e a mulher ali no Jardim do Éden, ele disse que ele estava dando ali para Adão, para o homem, uma adjutora. Ou seja, queridos, ele estava dando uma ajudadora. E Paulo, queridos, ele vai dizer também que neste capítulo 5 de Efésios, que mulheres sejam submissas a vossos maridos. E aqui é lógico, queridos, que há uma deturpação da palavra de Deus neste versículo, que na realidade houve muitos ensinos errados no passado, porque ensinaram errado no passado. Pai, nesta noite, Pai, sobre a família deste meu irmão, desta minha irmã, Senhor. Paizinho, Pai amado, quantos dos teus filhos e servos estão com problemas no casamento, Senhor? Pai, em nome de Jesus Cristo, alguns não estão neste culto, Senhor, mas nós sabemos, Senhor, que as famílias dos teus filhos, Senhor, estão ali com problemas, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, visita também ali cada um desses lares agora, Pai. Visita estes casamentos, Senhor, da nossa filha, do nosso filho, Senhor, deste parente pelo qual esta minha irmã está intercedendo por eles agora, Pai. Vai restaurando, Senhor, este casamento agora, que toda a obra das trevas saia, seja solta agora, seja anulado deste casamento agora, Senhor. Vai restaurando, Senhor, assim sobre cada casamento aqui, Senhor, dos seus servos que são casados, ó Pai. Vai repreendendo todo o ataque de Satanás e seus demônios, Senhor, sobre a vida deste casal, Senhor, sobre a vida desta família, Pai, em nome de Jesus Cristo. Vai restaurando, Senhor, vai restaurando cada casamento, vai restaurando, Senhor, o relacionamento entre os pais e os filhos e os pais, Senhor, esses filhos que estão afastados da tua presença, da tua casa, do teu aprisco, Pai, em nome de Jesus Cristo, vai visitando agora, vai tocando nestes filhos agora, Pai, onde quer que eles estão, Senhor, vai repreendendo agora toda esta obra das trevas, tudo aquilo que estão fazendo com que eles estejam nestes cativeiros, vai desamarrando, vai quebrando esses aguilhões agora, Senhor, que eles venham retornar para o teu aprisco, que eles venham retornar, Senhor, serem restaurados nos lares familiares também, Senhor, de cada um deles, ó Pai, vai abençoando, Senhor, vai entrando com providência, Senhor, em cada família, em cada necessidade, Senhor, venham também na área financeira, Pai, em nome de Jesus Cristo, aquela família, Senhor, que estão desempregados agora, abre as portas do emprego, Senhor, vai
abre, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e ninguém pode fechar, Senhor, não tem demônio, não tem homem, Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, vai abençoando também, Senhor, a área financeira, Senhor, de cada um dos seus filhos, de cada família aqui representada, Pai, vai abençoando cada família, cada lar, Senhor, envia o teu anjo agora, Senhor, na casa deste meu irmão, desta minha irmã, ali guardando, protegendo, deixando por cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, os abençoa, Senhor, abençoa cada família, abençoa cada casamento, cada relacionamento conjugal, familiar, entre pais e filhos e pais, Senhor, e, ó Deus, fortaleça as famílias, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor.